Opa, aqui é George Hamilton Maranhão Alves. Olha, no senso comum, achamos que o que perturbava ao regime militar, né, a ditadura militar de 64, eram, eram os posicionamentos políticos, ou seja, seria censura política. Mas não, o regime militar de 64 tinha também uma preocupação moralista. Às vezes até exacerbava, né? Tinha mais preocupação com o moralismo do que com a própria política. Olha, um exemplo, o filme O Último Tango em Paris. O Último Tango em Paris não fazia panfletagem política nenhuma, né? Não era considerado um filme de esquerda, né? O Último Tango em Paris tinha cenas de sodomia, né? Sexo anal. É um filme com cenas de sexo, né? E foi proibido no Brasil por uma questão moral do regime, né? Ele não tinha ofensa política nenhuma, foi só puramente uma questão moral. E também, em 1969, a atriz Leila Diniz deu uma entrevista ao jornal Pasquim, né? Um jornal que a gente poderia chamar de linha de esquerda, né? Mas uma entrevista que ela não falava de política. Ela falava palavrões, inclusive não saíram os palavrões, foram asteriscos, né? Mas ela dizia frases como a Leila Diniz era considerada uma mulher vanguardista, né? Ela disse na entrevista que a pessoa podia amar outra pessoa e fazer sexo com outra pessoa, que ela já fez isso. Ela gostava de um homem, mas fez sexo com outro homem ou com outra mulher, né? Ou seja, ela dizia que tu podes gostar de alguém e ir para a cama com outro. Sem necessidade, isso não afetaria o sentimento, né? Ou seja, a questão. Aí o regime se viu ofendido com isso. O que isso afeta politicamente? Nada, né? Depois dessa entrevista da Leila Diniz, ao jornal Pasquim, em 1969, é que veio a censura prévia. A censura existia depois que se publicava, né? Aliás, acho que censura só presta prévia, né? Porque depois que se publica, não se censura. Então, depois dessa entrevista da atriz Leila Diniz, né? Faleceu precocemente de acidente de avião, né? Acredito que faleceu aos 27 anos, né? Num voo para a Índia, né? Depois dessa entrevista dela, passou-se a ter no Brasil, no regime militar, a censura prévia, ou seja, aquilo que ia ser publicado, o que ia passar na televisão, o que ia sair no rádio, tinha que passar antes pelo crivo da censura do regime militar, né? Então o regime militar, até por ser militar, tinha essa postura moralista, né? Que é a entrevista da Leila Diniz? A Leila Diniz não era uma guerrilheira. Que ela ameaçava o regime? Era a questão moral. O regime militar, então, ele achava que a questão moral o afetava mais do que, às vezes, um guerrilheiro, né? Então, é isso. O regime militar, às vezes, se incomodava com as questões morais, né? O Último Tango em Paris, a entrevista da Leila Diniz, né? Ele não se considerava inimigo, aquele inimigo político, mas os inimigos que afrontavam moralmente a sociedade, né? Já esse era o lado moralista do regime, né? Falso moralista.